Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia daqui, em torno de 10 e pouco aí da manhã. Geração já em 2,17 kWh, tá? Com aproximadamente 4.000 watts de painel. Como a maioria de vocês sabem, meu inversor, ele é um inversor de 2.000 watts de MPPT, tá? 80 amperes, 24 volts. Então o máximo que ele chega aí é 2.200 watts de produção, tá? Agora, como eu falei, 10 e pouquinho da manhã aí, 10 e 15, 10 e 20, e a geração já tá aí no topo, tá? Aqui no watímetro a gente tem 64,58 amperes descendo para as baterias, tá certo? 26,85 volts, 61% aí de carga, beleza, pessoal? Galera, o motivo de eu voltar com esse vídeo aqui é o seguinte: vou sentar aqui para conversar com vocês, tô até com a colinha na mão aqui, ó, sobre o meu último vídeo. Alguns pontos que eu não mencionei, que eu esqueci de mencionar aí. Eu falei que foram 3 meses de ausência, na verdade foram 5 meses de ausência de vídeo. E nesses 5 meses aí eu não tinha como lembrar de todos os assuntos aí. E todas as minhas conversas com o pessoal do AliExpress, com o vendedor, sobre aquela questão do inversor que eu comprei lá no AliExpress, correto? Então vamos lá, vou discorrer aí um pouquinho sobre esses assuntos e alguns pontos que eu não mencionei. Então vamos começar aí sobre o inversor que veio com defeito, né? Na verdade que deu defeito quando eu liguei, né? Funcionou por pouco tempo. Teve um inscrito aí, uma pessoa, não sei se é inscrita, mas eu esqueci o nome dele agora. Ele comentou o seguinte, que houve algumas inconsistências no que eu falei, que eu tinha comentado nesse vídeo que eu não sou técnico em eletrônica, e realmente eu não sou técnico em eletrônica, mas eu tenho um bom conhecimento de componentes, tá? Eu consigo identificar o que é cada componente, a maioria deles, claro, né? Eu consigo ver uma placa se uma placa foi bem soldada, eu sei o que é uma solda fria, tá? Eu sei o que é uma solda bem feita ou não, e também consigo fazer algumas soldas, tá? Soldas básicas com ferro de solda, consigo trocar um capacitor, consigo trocar um transistor, mas o fato não é esse, né? Porque essa pessoa mencionou que eu falei que não conseguia fazer reparo, então eu não poderia julgar se a solda estava bem feita ou não. Como assim? Consigo sim, eu tenho esse conhecimento, tá? Não sou nenhum profissional da área, mas eu sei o que é uma placa bem feita e uma placa mal feita, tá certo? Eu tenho aí conhecimento em informática e eletrônica básica há mais de 20 anos, tá galera? Eu tenho 40, às vezes pode não aparentar, vou fazer 43 anos esse ano, certo? E eu tenho aí mais de 20 anos aí de experiência em informática e um pouco de eletrônica, tá certo? E em elétrica bastante também conhecimento, tá? Eu considero meu conhecimento aí de mediano para alto em elétrica residencial, tá? Então eu sei o que eu tô falando, tá? Aquele inversor lá que eu comprei no AliExpress, ele veio com uma placa com a cara total, o MPPT, tá? A placa do MPPT dele, galera, é uma placa modular, ela é avulsa, tem a placa mãe, tem a placa do MPPT e tem uma outra plaquinha lá de controle também. Mas enfim, a placa do MPPT ela veio com marcas escuras, como se tivesse sido uma placa reparada e limpada com álcool isopropílico, mas muito mal limpada. Ela veio com sujeira de poeira, tá? Eu tenho uns vídeos aqui que inclusive eu mandei pro pessoal lá da China, né? Eles meio que se esquivaram. Então essa placa veio suja, tá? Então eu tenho todos os motivos para dizer que é um produto que foi recondicionado em fábrica, é um produto refurbished, tá? Apesar de que eles não assumiram isso, né? Eles não tiraram o corpo fora, tá? Então o que acontece? O próprio pessoal lá pediu para eu abrir o inversor, certo? Eu já tinha analisado e percebi depois que eu mandei, percebi não, né? O próprio pessoal lá que recebeu para fazer a manutenção dele, lá no Ceará, eu estou no Distrito Federal, eu tive que mandar lá para o Ceará, paguei o frete por minha conta, não sei como é que vai ficar essa questão, se eles vão pagar o de frete de volta, se eu vou ser reembolsado, não sei. E aí o técnico lá tirou a placa, mandou uma foto da placa, da parte traseira, e pessoal, é uma coisa assim, sem noção,
tá? É uma placa que já foi reparada talvez até mais de uma vez, ou uma única vez, enfim, não importa. É uma placa que foi reparada antes, tem marca de solda bem manual, bem porca mesmo, tá? Então, para mim, esse foi um dos motivos aí que deu o problema. Não sei se foi o fato de eu ter ligado sem bateria, mas a própria especificação do produto, o manual, o anúncio, tudo fala que pode ligar sem bateria. Então, por que ele pifou ao fazer um teste rápido sem bateria, né? Não era para ter pifado. E aí foi mencionado que eu comprei um inversor que tem poucas vendas, que não vende e tal. Mas galera, quando eu fui comprar há 3 meses atrás, era a melhor opção que tinha disponível no Brasil. E olha que eu pesquisei bastante, não tinha achado nenhum outro equivalente aqui no Brasil com Wi-Fi, 48 volts, no mesma faixa de preço, né? Não tinha. Agora, recentemente, tem vários da Sunrise disponível no Brasil, né? Eu pesquisei ontem, porque essa mesma pessoa me sugeriu que eu deveria ter comprado um da Sunrise, certo? Realmente, eu vi lá que se tivesse essa opção eu teria escolhido o Sunrise. Achei bem interessante, o preço bem interessante, mas na época não tinha, pessoal. Até tinha lá na China, mas o meu pré-requisito era que tivesse disponível no Brasil. Eu achava que por estar no Brasil eu teria menos problema, e tô vendo que não foi, né, tão assim. Mas pelo menos, né, tava no Brasil. Se teve taxa ou não, já estava incluído taxa ou não, enfim, né, eu creio que não paguei essa taxa, mas agora eu tô pagando, né, de certa forma aí por ele ter vindo com defeito, ter pagado o frete de ida. Muito provavelmente vão me cobrar o frete de volta, né? O frete mais barato que foi por PAC foi R$ 270, tá? Com seguro, tá? Eu mandei segurado já para evitar problemas, né, pessoal? Então é isso, né? A questão do inversor é essa. Infelizmente, né? Espero que esse problema venha sido aí sanado, eu consiga usufruir desse inversor. E se eu não gostar desse inversor por qualquer motivo, não pelo funcionamento, eu vou anunciá-lo, tá? Vou comprar um outro. Vou anunciar bem abaixo do preço aí, quem se interessar ele vai estar anunciado, tá? Mas vou vender uma coisa funcional, tá, galera? Não vou vender nada aí para enganar os outros, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E aí, pessoal, outra questão que eu ia mencionar sobre aquele teste que eu fiz de capacidade aí das células, uma coisa um erro muito crasso aí que eu cometi, que não deveria ter feito assim, mas era para estar tudo sob controle, tá? Não é com o resultado do teste, não. É com relação ao processo de teste, né? Como é que é o processo de teste? Eu coloco uma célula avulsa no testador, configuro o testador, primeiro para carregar, coloco no carregador. Ele vai carregar até 100% e a gente procede com o teste no testador. Só que aqui, pessoal, no meu cenário aqui, o meu carregador, para carregar a célula avulsa, ele é muito lento. Ele carrega 10 ampere por hora, tá? E aí, o que eu fiz? Coloquei 2 carregadores. Eu tenho um carregador que faz 5 amperes e um outro que faz 10, que na verdade ela é uma fonte regulável. E aí eu consigo carregar em torno de 15, na verdade dá até mais que 15 amperes, dá até 20 amperes. Eu consigo aumentar essa corrente um pouco mais. Só que essa fonte, pessoal, ela só faz 10 amperes se eu aumentar a tensão acima de 4 volts, tá? E aí que foi onde eu cometi o maior erro. Quando você aumenta até 4.2 volts, ela não vai jogar de cara 4.2 volts na célula. Ela vai manter a tensão da célula ali até chegar ao patamar de 3.65. Só que quando chegar a 3.65, eu tenho que, ou pouco antes, né, por segurança, eu tenho que baixar a tensão para 3.65 na fonte. E o que aconteceu? Eu fiz isso, já tinha feito isso várias vezes, nunca tive problema. Só que dessa vez, pessoal, eu fiz à noite. E por azar eu dormi, tá? Dormi, a célula ficou a noite inteira. Não sei se é a noite inteira, tá? Mas parte da madrugada, porque não terminou a noite. Foi madrugada dentro carregando. E aí, pessoal, essa célula amanheceu em 4.2 volts. Inchou um pouco, tá? Vou mostrar qual que é a célula. Não sei se vai dar pra ver no vídeo o inchaço, tá? É a célula desse pack aqui, ó, o último pack. Essa célula, a célula 1. Ó, pessoal, não vai dar pra ver no vídeo, tá? Mas ela já até desinchou um pouco, tá? Ela inchou as laterais, tá?
Se eu colocasse uma régua aqui, ficaria melhor para vocês verem. Tem até que arrumar esses sensores de temperatura da BBS aqui, que tá solto. E tava inchou um pouco. E aí na hora bateu aquele desespero. Poxa, estraguei uma célula, ó. Estraguei uma célula. O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que comprar outra. Mas não, galera, de forma aí impressionante, essa célula, eu fiz o teste de novo de capacidade nela. Ela não perdeu nada de capacidade. E continuou no sistema. Já tá há mais ou menos 2 meses assim. E tá aí. Vamos ver até onde que ela vai. Claro, ela reduziu com certeza a vida útil dela. Isso aí não tem como a gente dizer que não, né? Foi forçada, mas o fato é que ela está no sistema com o mesmo comportamento aí anterior, tá? Perdão, pessoal. Então esse foi o ponto que eu ia mencionar no outro vídeo passado, eu não mencionei, certo? Esse erro que eu cometi aí, na verdade, por conta do meu sono, né? Dormi e esqueci que estava carregando com a tensão mais elevada, certo, pessoal? E aí o outro assunto, pessoal, é sobre continuando, na verdade era para ter falado quando eu estava falando do inversor, que é o nome da loja. Tem um pessoal querendo saber o nome da loja aí. Pessoal, eu não vou mencionar o nome da loja agora, porque até o momento, apesar de toda a enrola, eles estão sendo, até então, cumprindo com a palavra deles, né? Eles disseram que mandaram outra placa MPPT, tá? Eu só não gostei do prazo. Eles me pediram um prazo de 3 meses para essa placa chegar no Brasil, porque vinha via navio e tal. Então, para mim, eles vão usar um método que não vão ser taxados, né? Ou que não vai cobrar taxa nenhuma pro lado deles, porque eu não posso mais pagar taxa, né? A responsabilidade é deles. Então, eu vou ter que aguardar, né? Não tem o que fazer. Eu já conversei várias vezes com o pessoal aqui do Brasil, eles disseram que também estão na mesma condição que a minha, aguardando, tá? Então vamos aguardar. Se não tiver um desfecho bom, tá? Se mandarem outra placa usada, se não funcionar contento, aí sim, pessoal, vou falar o nome da loja para vocês, tá? Infelizmente, vou ter que falar, né? Se não der certo, vou ter que falar para vocês também não caírem na mesma situação, tá certo? E o outro assunto, galera, é com relação ao ponto que eu mencionei logo no início do outro vídeo, com relação a células LiFePO4 serem usadas, né? Células de reuso, células aí de qualidade duvidosa. Algumas pessoas me questionaram se da onde que eu tirei isso, qual é meu embasamento para falar isso, o que me levou a tirar essas conclusões. Eu tenho uma informação que me deixou um pouco triste, mas que por enquanto eu não posso passar para vocês, tá? Mas no geral de informações e conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu tenho uma boa certeza para dizer para vocês que dificilmente a gente recebe células LiFePO4 usadas, células LiFePO4 novas, tá, galera? Mas isso não desabona a qualidade de uso delas no nosso sistema, a vida útil. Muito provavelmente elas vão durar os seus 10 anos, tá? O que acontece? Células exatamente novas, o fabricante, né, ou o vendedor acha muito difícil dar essa garantia. Até porque eles dão no máximo aí 3 anos de garantia, os bons fornecedores. Então em 3 anos você não vai conseguir atingir o ciclo máximo. Mas células novas, pessoal, elas têm que durar no mínimo 6.000 ciclos. E as células que a gente compra geralmente é 2.500 ciclos, 3.000 ciclos, 3.500. São células que, na minha opinião, tá? São células que já são de reuso. Elas passam na fábrica, passam por testes. Elas são atestadas que vão durar pelo menos mais 2.500 a 3.000 ciclos e são colocadas no mercado novamente. Isso daí, pessoal, é uma prática que não, vamos dizer assim, não é de todo ruim, tá? O ruim é a gente comprá-las como se fossem novas. Na verdade, quem está revendendo até lá na China, algum atravessador lá, não sei, alguém fora de fábrica, pode também estar sendo, entre aspas, aí, vamos dizer assim, enganado. Tá? O fabricante sabe que elas são usadas, mas a primeira pessoa que recebe elas lá para revender,
vai dizer que é nova. Então, por seguinte, essa pessoa vai dizer para um outro fornecedor que é nova, o outro fala para o outro que é nova, e chega aqui para a gente na última etapa de revenda dizendo que é nova, tá? Então, acaba que o único culpado, vamos dizer assim, entre aspas, é o fabricante, né? Que testou, às vezes reembalou. Pode muitas vezes, pessoal, acontecer desse código aqui, o QR Code, né, ser raspado, tá? E muitas vezes raspado total, tá? Não adianta você tirar essa etiqueta aqui e falar, o código não tem sinal nenhum de raspagem, porque às vezes eles passam um laser de fora a fora, pessoal. Então a superfície todinha da célula vai ficar igual, e aí eles preenchem com outro código, com a data mais recente. Então a gente não tem garantia nenhuma, tá? Nenhuma, que são células 100% novas. A demanda nesse tipo de célula é altíssima. Muito, assim, com muita certeza, assim, eu falo que células exatamente novas mesmo, de qualidade A, né, grade A, ela não vai vir pra gente, pelo menos não no momento. Pode ser que venham células novas, mas grade B, tá? Para quem não sabe o que é grade A, grade B, tem vídeo aí no canal bem completo sobre o assunto, tá, galera? E aqui tá desfocado porque tá com esse papel, eu ainda não lembro o nome desse papel aqui, pessoal, mas é tipo um papel acrílico aí. Então, onde que eu parei aqui? Já me perdi o fio da meada, né? São células aí, possivelmente grade B ou células usadas. E aí, pessoal, pode ser que elas vêm são vendidas novas por fabricante de alta demanda de energia, no caso carros elétricos, sistemas aí de armazenamento de energia de alta potência e alta qualidade, como os BESS, né, são chamados de BESS. Talvez não no Brasil, mas em outros países recebam células novas, até porque BESS podem receber células de reuso também, tá? Ainda com capacidade alta de armazenagem, mas uma corrente de entrega um pouco menor, ou uma de armazenagem também um pouco menor. E aí pode ser, pessoal, eu tenho por mim, eu tenho uma convicção que a gente recebe células aí, por exemplo, num teste inicial batendo 105, 110 amperes, mas são células, por exemplo, de 120, 125, nessa faixa, né, de 120 amperes, e aí elas são remarcadas para 100 amperes ou 88 amperes e vendidas no mercado, até porque a gente vê células de 88 amperes hora vendidas aí no mercado, e é um valor quebrado, né? É um valor meio fora. A gente não vê células, baterias no caso, sendo vendidas como 88 amperes. Geralmente é um valor redondo. O E0, o E5, né? Por exemplo, 60 amperes, 75 amperes, 80 amperes, 90. A gente não vê células com valores quebrados. Então eu tenho uma convicção que células de 88 são remarcadas, e também células também com valor redondo, de 100 amperes, mas que dá um pouquinho a mais, pode ser células de 100 a 120 amperes, novas, né, que passaram por alguns anos de uso, mas que ela já não entrega aquela corrente elevada, por exemplo, uma aceleração de um carro elétrico, ela precisa de uma corrente elevadíssima. Pode ser que essas células já não entregam esse pico alto de corrente, mas no sistema off-grid elas estão ainda 100% para ser usado. Então é uma prática que não desabona as células LiFePO4. Eu estou vendo gente aí já triste, porque eu comentei que são células possivelmente usadas e que se arrependeu da compra. Não, galera, não se arrependa da compra. O fato é, a gente paga caro, né? A gente teria o direito de saber que são células 100% novas ou não, mas não vai invalidar o uso delas, não vai prejudicar teu sistema. Muito possivelmente você não vai precisar de uma corrente altíssima no teu sistema, tá? Você não vai precisar de uma consistência altíssima entre as células, mas seu sistema vai funcionar contento. Você vai ter sua economia, você vai ter sua energia armazenada e as células ainda vão durar um bom tempo. E ecologicamente falando, jogar uma célula que ainda teria 10 anos de vida útil no sistema de armazenamento de energia é até um pecado, né? Então, de certa forma, os chineses, né, podem não estar sendo 100% honestos em falar, são células de reuso, são células refurbished, mas são células ainda bastante utilizáveis, tá, galera? Então, nesse ponto aí que eu queria enfatizar para vocês, tá? Infelizmente, o mercado é assim, não tem o que fazer. Se a gente fosse receber células de 6.000 ciclos, elas seriam muito mais caras. Tem células de 6.000 ciclos prometidas que duram 6.000 ciclos
sendo vendidas pra gente, mas quem vai dizer 100% com certeza se de fato elas são 6.000 ciclos, né? Só o tempo. Infelizmente aí só o tempo para provar isso aí pra gente. É o que eu quero fazer no meu canal. Eu quero saber se minhas células vão durar aí 8, 10 anos. Principalmente células, aquela que foi abusada, né? Sem querer aí. E outra questão é a perda de capacidade. Algumas pessoas estão achando que não deveria perder capacidade. Pessoal, é impossível. Qualquer tipo de bateria, ao longo do uso, ela vai perdendo capacidade, até LiFePO4. As lithium-ion perdem mais ainda do que essa célula aqui. Tá? Teve um inscrito do canal que diz que tem um manual da IVE que fala que elas perdem em torno de 2,5% de ampere-hora a cada 250 ciclos. O que mais ou menos está condizendo com as minhas aqui. Tirando aquelas que estão com 88, 89, pode ser células que foram mais abusadas no passado, e chegou para mim aqui já com um certo desgaste. Todas as outras que estão na faixa de 94, 93, 95, está mais ou menos condizente aí com esses 2,5%, né? Ou seja, eu estaria com mais ou menos 5% de perda em relação a uma célula de 100 amperes. Eu estou com 95 em algumas, enfim, algumas estão um pouco mais, outras um pouco menos. Mas se assim for, né, em 10 anos elas vão perder 20%, elas vão estar em 80 amperes. Então, pessoal, tá condizente com o que essas células entregam. Se de fato elas perdem 2,5% a cada 250 ciclos, eu tenho uma leve impressão, assim, um chute, né? Que essas células aqui da IVE minha estão chegando a 600 ciclos. Nessa faixa aí, 2 anos de uso, tá? Então elas já estão chegando a 600 ciclos. Essa aqui da JH Power deve estar chegando aí aos seus 300 ciclos, né? Em torno de 200 a 300, vamos dizer assim. Não sei exatamente aí prever, porque a própria BMS grava a quantos ciclos teve, mas o problema é que esse modelo aqui, quando eu desligo, ele perde os parâmetros. Na verdade, todos perdem os parâmetros. Só que essa aqui, esse modelo aqui, qualquer alteração que eu fizer na parte de ampere-hora dela, ela zera o contador de ciclos. Aquela ali não zera, mas zera quando eu desligo da energia. E essas já foram desligadas, já foi alterada. E eu só tenho mais ou menos um histórico de uma daquelas lá que eu anotei. Então eu tenho que até olhar como é que tá agora. Tem tempo que eu não abro as configurações, mas eu tenho anotado antes do último desligamento. Mas ela tá nessa faixa, em torno de 200 ciclos, 250, e essas aqui quase 600 ciclos nessa faixa aí, tá? Mais ou menos. Então é isso, pessoal. Eu acho que as informações que faltaram no outro vídeo foram passadas nesse. Se eu esqueci de alguma coisa, no próximo vídeo aí eu passo pra vocês, porque esse vídeo aqui já ficou um pouco longo também. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Até mais, galera. Falou!